Como o assunto foi resolvido, você me concede essa dança? Sendo bem sincero, quando eu comecei a assistir The Owl House, eu já tinha uma noção de que era algo diferente e especial, já que praticamente todo mundo que assistia esse desenho acabava ficando apaixonado por ele e recomendando. Então eu fiquei curioso pelo fato dele ser capaz de despertar tantas coisas nas pessoas. Me animei e assisti. E cara, se eu tivesse que resumir esse desenho em uma palavra, seria importante. The Owl House fala sobre tantas questões e problemas complicados e retrata assuntos tão necessários, seja para adolescentes ou para adultos, e faz isso com tamanho carinho que é impossível para mim não colocar ele como um dos melhores desenhos que eu já assisti na minha vida. E apesar de eu já saber que se tratava de algo diferente, ainda assim conseguiu me surpreender pela rapidez com que me conquistou. E é muito interessante como o lugar onde a história se passa, as Ilhas Escaldadas, foge daquele clichê do mundo mágico em que tudo é incrível, bonitinho e em todos os aspectos é muito melhor que o mundo real. Na verdade, é um lugar bem sinistro e perigoso, que não é nada fácil para a personagem se adaptar, e abriga criaturas bizarras e nada amigáveis que estão por toda parte, e que com certeza não vão pensar duas vezes em matar ela. O lugar tem sim o seu lado bom, mas a escolha de não focar somente nele, e sim na maior parte no lado sombrio, assustador e desafiador daquele universo, funcionou excepcionalmente e me surpreendeu bastante de uma forma muito positiva. E isso é um ponto que me fez gostar do desenho. Mas vamos deixar um pouco de lado aquilo que me fez gostar, como por exemplo a animação incrível, uma arte tão bonita que te dá vontade de emoldurar algumas cenas por serem verdadeiras obras de arte, ou então as lutas sensacionais com magia. E vamos falar sobre o que fez esse desenho me acertar no coração e me fez pensar, tá bom, The Owl House é especial e é muito mais que um desenho. A Luz é uma pessoa muito criativa, expressiva, sonhadora e também muito excêntrica, o que não ajuda ela em matéria de se enturmar na escola, fazer amigos e ser aceita, e também faz com que constantemente ela acabe tendo algum problema com as autoridades da escola, que não aprovam de forma alguma o comportamento considerado diferente do comum que a Luz apresenta, e até sugerem que a mãe dela coloque ela em um acampamento que o nome literalmente é Acampamento de Realidade, e o slogan é pense dentro da caixa, o que representa a forma como o sistema de ensino mata a criatividade e sonhos de pessoas que ainda estão em desenvolvimento e deveriam ser incentivadas a se expressar e fazer aquilo que elas amam, não repreendidas por isso. E eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque tem muita coisa pra falar, mas assistam um curto animado a like, é muito bonito e retrata de uma forma certeira sem falar uma única palavrinha a respeito de como o sistema em si arranca a singularidade das pessoas. E obviamente não se enturmar, não conseguir ter amigos e constantemente ser repreendida por tentar ser ela mesma, cria um sentimento de tristeza e confusão na Luz, o que faz ela sentir que aquele não era o lugar dela, e no fim ela nunca conseguiria se encaixar e se encontrar no mundo. E The Owl House fala muito sobre isso, a busca por pertencer a algum lugar. Isso é bem retratado no desenvolvimento do Hunter, por exemplo, que sempre acreditou que ele estava servindo a algum propósito maior, pertencendo a algo e fazendo a coisa certa, mas no fim tudo que ele acreditava era mentira, o propósito real dele não era nem de longe aquilo que ele idealizava, e descobrir isso abalou muito mesmo o psicológico do Hunter. Mas mesmo sem chão, ele acabou encontrando um lugar ao qual ele pertencia, e esse lugar era ao lado dos amigos dele, pessoas que realmente se importavam e queriam o melhor pra ele. E assim que o Hunter perdeu esse propósito antigo dele, ele acabou aprendendo a valorizar as pequenas coisas e descobriu que elas em si davam um sentido pra vida e um motivo pra continuar lutando. Isso também é retratado no King, que lida com o abandono e busca por respostas a respeito das origens dele e o que tinha acontecido de fato com o pai dele. Tudo que ele mais queria era se encontrar e descobrir quem ele era no mundo, e se de alguma forma ele pertencia a algo maior. A gente também vê essa busca no desenvolvimento da personagem Lilith e principalmente na própria Luz, onde ela não se encaixava no mundo real e imaginou que ia ser mais fácil encontrar um lugar ao qual ela pertencia em um mundo mágico, já que fazer parte de algo assim era tudo que ela sempre sonhou. Mas então
a Luz descobre que não é bem assim, e que se encaixar em um mundo de bruxas sendo uma humana era de certo modo tão difícil quanto se encaixar em um mundo real sendo uma pessoa diferente. Então ela fica nessa constante busca por se sentir parte daquele mundo mágico e de se tornar uma bruxa poderosa. E quem é que não gosta de sentir um sentimento de conexão com algo ou com alguém? Quem é que não gosta de se sentir pertencente e necessário? De sentir que faz parte de algo? Nós somos humanos e a gente tem essas necessidades. E The Owl House ensina de uma forma bela como a gente pode encontrar essas conexões, sentimentos e esse lugar ao qual a gente pertence em pessoas incríveis, nas pequenas coisas e em nós mesmos. Outra coisa importante é como esse desenho mostra pra nós que não existem escolhidos, existe força de vontade. A Luz ser a protagonista é uma obra do acaso, poderia ser qualquer um no lugar dela que estivesse passando por perto da casa naquela hora, e em nenhum momento ela tinha recebido alguma missão, estava predestinada, ou então era considerada alguém especial e por isso ela era a protagonista. Na verdade, não, ela só gostava de fantasia e deu sorte. E no primeiro momento que a Luz chega lá, ela quer muito acreditar que as Ilhas Escaldadas tinham escolhido ela porque ela era especial, e esse pensamento até acaba colocando todo mundo em perigo. Então, o desenho mostra pra gente que ela não era invencível por aparecer mais tempo na tela. E de forma muito dolorosa, a Luz aprende que as coisas não funcionam como os livros de fantasia que ela gosta. E tem uma coisa que a Ida diz pra ela que é simplesmente perfeita. Olha, criança, todo mundo quer acreditar que é o escolhido, mas se a gente for ficar esperando uma profecia pra ser especial, morre esperando. É por isso que você tem que ser a escolhida pra si mesma. E o que isso quer dizer? Tu não precisa necessariamente ser alguém especial ou predestinado pra vencer. E ficar pensando que é e que o mundo vai te proporcionar algo a mais por isso, não vai te levar a lugar nenhum. Como a Ida diz, a gente tem que ser escolhido pra si mesmo. Então a Luz cai na real e evolui muito. E com muita força de vontade, persistência, dedicação e coragem, ela mostra que ser a escolhida pouco importava. Ela consegue aprender um jeito de fazer magia na marra e mesmo sendo uma humana, e supera diversos desafios, tudo graças ao puro esforço dela, e o fato dela ter escolhido acreditar em si mesma, ter escolhido a si mesma. E eu acho que ser uma pessoa comum, identificável e não especial, que não vence pelo poder do protagonismo, mas sim pela enorme força de vontade, é o que torna Luz Noceda uma personagem especial no fim das contas. Ela sempre acha um jeito. The Owl House também ensina muito fazendo alusão a doenças psiquiátricas, como é retratado na Maldição da Ida, e demonstra como alguém que vive com uma doença constante que afeta sua saúde mental se sente a respeito disso. E tem um episódio incrível onde ela precisa enfrentar essa maldição e visitar momentos dolorosos que ela enfrentou no passado, e a gente percebe como isso feriu muito a Ida e afastou ela das pessoas que ela mais amava, e acabou até machucando o pai dela e causando muitos traumas. Então tem aquela cena fantástica e muito importante da praia que simboliza como ela estava amarrada e presa àquela coisa. Mas no fim, ela acaba percebendo que era possível viver com a condição dela, apesar de tudo. Então, ela acaba fazendo uma trégua com a besta, já que a mesma também estava sofrendo muito e não gostava nem um pouco de fazer parte daquilo. Então, a Ida percebe que se ela não se aceitasse completamente, esse pesadelo nunca iria acabar, e continuar fugindo e lutando só iria causar mais dor a ela e a todos que ela amava. E aceitando isso, e também o suposto remédio que é representado pelo Elixir, ela ganha uma nova forma, de arpia, o que também pode ser interpretado como a mudança que ela alcançou naquele momento, e como o aceitar resultou em uma transformação que ela acabou gostando e se sentindo confortável a respeito, no fim das contas. E é impossível falar sobre os pontos que tornam esse desenho tão especial sem citar o relacionamento da Emmett e da Luz. E cara, é algo tão bem construído, desde a linguagem corporal das duas, que é tão engraçado, fofo e real ao mesmo tempo, ou então como os momentos em que a Emmett vai se apaixonando cada vez mais e mais pela Luz são sutilmente deixados pro público ver, e dá pra notar que eles foram elaborados com atenção e com muito carinho. E o modo como esses sentimentos que elas sentem uma pela outra, mas tem um certo medo e receio de demonstrar no começo, são abordados de uma forma muito orgânica, humana e identificável. E aquele episódio do baile, a dança, meu amigo, é uma das coisas mais incríveis que eu já vi. E quando elas oficialmente ficam juntas, aí a gente tem alguns momentos muito bonitos que aquecem o coração e fazem a gente lembrar aquele lado puro, sincero e belo de um relacionamento, que talvez a gente tenha até se esquecido há muito tempo. E eu realmente acho que poderiam ter tido mais momentos delas juntas, mas fazer o que, né? Aconteceu muita coisa no desenho. E a dinâmica e a forma como elas combinam é sensacional, o desenvolvimento delas como um todo a respeito desse relacionamento é perfeito, as cenas em que elas estão juntas são lindas e sem dúvidas é um dos melhores casais dos desenhos pra mim. Já que passa um sentimento
sentimento sincero e autêntico desde o começo a respeito do amor das duas, que passa longe de ser algo forçado. E a gente sente isso, por exemplo, no episódio em que elas oficializam e a Luz diz que não sabe o que o futuro reservava pra ela, mas seria muito legal se a Emmett fizesse parte dele. E então no primeiro ep da terceira temporada, a Emmett diz a mesma coisa pra ela. Enfim, dá pra ver de longe o carinho que a criadora do desenho colocou nesse relacionamento. E resumindo, eu podia fazer um vídeo só sobre essas duas personagens e o relacionamento delas, já que é mesmo muita coisa. Mas basicamente, o amor delas é muito bem construído na trama, autêntico, representativo e é lindo. E se tem uma coisa que a Casa da Coruja gosta de fazer, são episódios que fazem a história avançar muito em pouco tempo, sendo um atrás do outro. Tá aí um desenho que não gosta de enrolação. Isso não acontece muito no começo da primeira temporada, mas agora na segunda, meu amigo, tu ainda tá se recuperando da última pancada e continua vindo uma atrás da outra. Haja coração. E isso me fez gostar muito de assistir, sempre me mantendo ansioso pra ver o próximo episódio, porque eu sabia que ia ser incrível e importante pra trama. E é simplesmente assustador o tanto de coisa que foi desenvolvida e apresentada em tão pouco tempo, se a gente for parar pra ver. E eles sabiam muito bem o que estavam fazendo, já que tudo isso foi feito sem deixar aquele sentimento de que o desenho tava atropelando as coisas e sendo raso em certos pontos, o que, pra falar a verdade, é bem surpreendente. Os personagens são infinitamente mais complexos do que parecem à primeira vista. São identificáveis, amáveis, muito bem escritos e com várias camadas em suas personalidades, que fazem a gente se importar e simpatizar com eles facilmente. E o desenho vai se aprofundando nessas diferentes camadas à medida que as coisas vão indo pra frente, e mesmo que seja de uma forma meio rápida, desenvolve cada um deles em aspectos diferentes e importantes com muito carinho. E esse desenvolvimento e crescimento deles ensina muitas lições importantes que a gente pode facilmente trazer para nossa vida. Eu pessoalmente gosto muito do desenvolvimento do Hunter e de como ele encontra o lugar dele junto a pessoas que realmente o amavam e não mentiam para ele. Gosto muito mesmo do desenvolvimento da Ida como um todo, mas principalmente em relação à maldição dela e sobre como ela deixa de ser uma bruxa que não ligava muito para quase nada, já que ela acaba criando um amor materno pela Luz e pelo King e meio que se sente uma mãe para eles, algo que ela nunca pensou que sentiria antes na vida. Isso rendeu muitos momentos emocionantes no desenho e fez com que eles se tornassem uma família. O desenvolvimento da Emmett também é incrível, o modo como ela deixa de ser a vilã do desenho em questão de alguns episódios, e quando mais camadas da personalidade dela são exploradas, a gente começa a entender mais o porquê ela agia daquela forma e começa a compreender mais ela, e como ela é mostrada como sendo uma ótima pessoa à medida que a história vai indo. E por fim, o desenvolvimento da Luz, né? Simplesmente sensacional. Ela amadurece muito no desenho, cresce mais e mais a cada episódio e vai entendendo como as coisas funcionam, ou então dá um jeito de fazer as coisas funcionarem. Ela vai aprendendo a amar e ser amada, e vai ganhando público cada vez mais com o jeito extremamente carismático dela, enquanto tenta se encaixar naquele mundo estranho à medida que busca um jeito de voltar pro próprio mundo dela e pra mãe dela. E cara, como eu adoro essa personagem. Então, eu acho que no fim das contas, a Casa da Coruja é muito mais que um desenho. Ensina pra gente sobre o amar, sobre ter força de vontade pra continuar seguindo em frente e aprendendo. Por mais que as coisas possam parecer bizarras e assustadoras. Mostra como a gente pode encontrar um lugar pra pertencer e fazer parte. Ensina que os esquisitos devem ficar juntos. E nos inspira a ter coragem pra falar sobre os nossos sentimentos com as pessoas que a gente ama. E a lutar com toda a força por aquilo que a gente acredita. E se tu parar pra ver, The Owl House é muito sobre isso. Lutar é sobre a constante e incansável luta pela liberdade. Seja na Ida lutando pra não ser forçada a entrar no clã do Imperador, na Emmett lutando por liberdade contra os pais controladores dela, na Willow e no Gus lutando pra poderem aprender o tipo de magia que querem, ou em todos eles lutando contra a tirania do Belos. Enfim, é mesmo muito triste que não tenha se encaixado na marca Disney, porque se encaixou no meu coração. E eu realmente amo esse desenho, e acima de tudo, eu fico muito feliz que ele tenha existido.